é fundamental. Na área trabalhista, a gente pode trazer como exemplo a questão da insalubridade e da periculosidade. Há um artigo 195, parágrafo 2º da CLT, que fala o seguinte para nós: sempre quando a reclamação trabalhista, um dos pleitos for o adicional de insalubridade ou de periculosidade, a prova pericial é indispensável. Então, vamos partir aqui desse raciocínio da necessidade da produção da prova pericial, no caso, por exemplo, de insalubridade, que é o contato com agentes nocivos à saúde, físicos, químicos ou biológicos, ou da periculosidade, contato permanente com inflamáveis, explosivos ou até radiações ionizantes e assim por diante. Muito bem. Nessa linha de raciocínio, a prova pericial sendo fundamental, o perito não vai trabalhar de graça. Mas qual é a sistemática dessa prova pericial para entendermos também a questão dos seus honorários? Nós tínhamos, pessoal, um importante artigo no passado, que estava em vigor, que era o artigo 826 da CLT. Ele autorizava cada parte indicar um perito. Olha que curioso. A parte tinha a faculdade de indicar um perito. Esse artigo 826 da CLT, ele foi revogado tacitamente pelo artigo 3º da Lei 5584 de 70. Qual é a sistemática, portanto, da prova pericial atualmente? Hoje não há mais possibilidade da parte indicar o perito, não. Hoje nós temos a regra do perito único indicado pelo juiz. O juiz ele vai designar o perito, que é único, e o juiz já vai fixar um prazo para entrega do laudo. Agora, o que cada parte poderá indicar é um assistente técnico. Então, cada parte tem a faculdade de indicar um assistente técnico, que deverá apresentar um laudo no mesmo prazo que foi fixado para o perito, sob pena de desentranhamento. É o que estabelece tanto o parágrafo único, quanto o caput do artigo 3º da Lei 5584 de 70. Muito bem. Nessa linha de raciocínio, a gente descobriu que o perito é único e designado pelo juiz. Já o assistente técnico, a parte tem a faculdade de indicar. Assim, a gente tem que resolver e estudar a questão dos honorários, dividindo entre perito e assistente técnico. Os honorários periciais estão disciplinados no artigo 790, letra B da CLT. Você que está assistindo o nosso programa pode anotar artigo 790, letra B da CLT. Os honorários periciais serão de responsabilidade da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Em outras palavras, aquele que perde a perícia paga, pouco importando o resultado final do processo. Então veja, ainda que o reclamante tenha feito vários pedidos, A, B, C, D, E, se em relação à perícia a parte perdeu, é a parte que paga, é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Se beneficiária da justiça gratuita, o TST editou uma resolução, a resolução 35 de 2007, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e também com base na orientação jurisprudencial 387 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, quem vai pagar os honorários é a União. Portanto, até aqui memoriza o seguinte: qual que é a sistemática dos honorários do perito? Quem responde é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita, se beneficiária é a União que responde. E também vale a pena ressaltar que, à luz da OJ 98, da SDI 2 do TST, a exigência do depósito prévio de honorários, ela é ilegal, sendo cabível a impetração de mandado de segurança, isto para a relação de emprego. Tudo bem? Já o raciocínio em relação aos honorários do assistente técnico é diferente. A CLT ela é omissa e o TST editou a súmula 341. A súmula 341 do TST estabelece que se é faculdade da parte a indicação do assistente técnico, portanto, a parte que indicou paga, ainda que vencedora no objeto da pretensão. Raciocínio está tecnicamente correto, porque ninguém é obrigado a indicar um assistente técnico.
indicando tem que arcar com os honorários, ainda que vencedora no objeto da pretensão. É isso, pessoal. Com isso encerramos mais um bloco, nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor. Segura um pouquinho, chegaremos ao terceiro e último bloco, o bloco X da questão. Como esse tema do dia vem caindo nas últimas provas do exame da ordem. Não saia daí, a gente já volta. Até mais. Pessoal, é isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, o bloco X da questão. Vale a pena dar um recado para você que se prepara para provas, tanto de exame de ordem, quanto de concursos públicos. Eu sempre falo nas minhas aulas, é extremamente importante fazer provas anteriores e treinar testes. A gente só fica bom nos testes fazendo muitos testes. É impressionante como há um hiato muito grande entre estudar a matéria e ir bem na prova. Parece estranho o que eu estou falando, mas não necessariamente você estudar a matéria significa que você vai bem nas provas, testes. Porque é fazendo o teste que você acaba identificando como que a banca gosta de perguntar, quais são as pegadinhas, as questões elas são muito repetidas, então vale a pena você fazer provas anteriores. Concurseiro, aqueles que acabam passando nos concursos públicos, eles fazem de uma forma reiterada e muito intensa, muitos testes. Então a ideia e o segredo do sucesso em provas, teste, é fazer muito teste. Legal? E esse momento do programa é fundamental, porque a gente vai verificar como o tema do dia vem caindo nas provas, como que a banca aborda esse tema. Vamos lá? Primeiro teste, um teste que caiu no exame da OAB 2010.3. E o teste fala o seguinte: determinada turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso de revista interposto pela empresa Alfa Empreendimentos Limitada, em razão de a decisão recorrida proferida por Tribunal Regional do Trabalho, em sede de recurso ordinário, em dissídio individual, estar em perfeita consonância com o enunciado de súmula de direito material daquela Corte Superior. Veja, com esse novo perfil da OAB, esse perfil Fundação Getúlio Vargas, o tamanho das questões, né? A tendência são as questões cada vez maiores. Vamos lá. Transcorrido in albis o prazo recursal. Pessoal, in albis significa em branco. In albis é sinônimo de trânsito em julgado. Tudo bem? Essa decisão transitou em julgado. Na condição de advogado contratado pela respectiva empresa para ajuizamento de ação rescisória, é correto afirmar que a decisão rescindenda será proferida pelo... Olha, veja bem, aqui a gente tem que analisar, vamos ler alternativa por alternativa, mas nessa questão, análise é em bloco. Porque, veja bem, se houve o trancamento de um recurso de revista ou de embargos tradicional, a ação rescisória será ajuizada no TRT. Não foi o caso aqui. O não seguimento foi meritório, e o não seguimento meritório traz como competência originária, funcional e hierárquica do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 192 do TST. Vamos ver as alternativas? Vamos lá? Alternativa A fala o seguinte: Tribunal Regional do Trabalho, em recurso ordinário, tendo competência originária para o seu julgamento, o próprio Tribunal Regional do Trabalho. Esta alternativa ela está errada. Ela está errada porque a competência nesse caso é do Tribunal Superior do Trabalho, porque o não seguimento foi meritório à luz da súmula 192 do TST. Alternativa B. Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do recurso de revista, tendo competência originária uma das turmas do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Esta alternativa ela está errada. Estava indo bem, escorregou no final. Realmente a competência é do Tribunal Superior do Trabalho, mas quem vai julgar a ação rescisória é a seção. Na verdade, é a seção, não é uma das turmas, na verdade, é a seção que vai julgar esta ação rescisória à luz da Lei 7701 de 88. Portanto,